Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos fazer esta live Corujão, conversas num domingo muito especial. Vamos tentar responder todas as perguntas que forem enviadas para nós aqui. Vamos ver se a gente consegue bater o recorde nesta live de domingo à noite, Corujão. Se for o caso, a gente vai varar a madrugada, já que muitos pediram, né? Então, vamos lá. Vamos começar nossos estudos. Estão prontos? Os aceleradores de partículas ou de átomos que estão sendo construídos pelo mundo em lugares estratégicos é uma tecnologia Anunnaki? Qual é o real objetivo de sua criação? Sim, toda a tecnologia que foi passada para os governos nessa área da aceleração das partículas subatômicas, dessas pesquisas, é uma tentativa de grupos ligados aos governos, que têm sim intenção por trás de alguns projetos, né, ligados aos Anunnakis e outras raças, que sempre tentaram essa interação interdimensional, o estudo das dimensões, porque eles não têm tecnologia para interagir com plasma, com outras realidades dimensionais. Então, eles buscam a materialização, desmaterialização, teletransporte, abertura de portais, interagir com reatores antimatéria. Então, eles estão tentando buscar esse entendimento, justificando, né, que são pesquisas científicas, mas que eles estão tentando implementar essas pesquisas para encontrar respostas com relação a outras realidades dimensionais. Mas é muito difícil, porque a tecnologia humana, e até mesmo dos Anunnakis, nunca vai alcançar essa tecnologia de plasma, essa tecnologia de interação dimensional. Até porque é preciso um desenvolvimento mental, é preciso estar atuando dentro das leis universais, com permissão para que isso aconteça. Então os Anunnaki sempre tentaram, né, essa interação, mas nunca conseguiram, porque eles não têm a frequência mental acelerada ao ponto para utilizar a própria tecnologia mental. Então eles buscam, através de tecnologia física, científica, esse avanço, mas é muito lento e até hoje não conseguiram sucesso, não. Você poderia falar um pouco da relação das iniciais, dos nomes dos filhos de Anu formarem o nome de Jesus? Não, não é bem isso, né? Na verdade, o nome que foi associado aos filhos de Anu é o que muitos chamam, nos textos hebraicos, né, e na própria Bíblia, de Yavé, ou tetagrama hebraico YHWH, que foi traduzido como Javé, Yavé ou Jeová, né, para muitos religiosos. O que acontece? Este nome, na sua origem, na verdade não tem nada a ver com Deus, com a energia suprema, com o casal criador. Este nome, essas letras, tem a ver com os Anunnakis, tá? É polêmico isso, né? Mas é a realidade. Muitos associaram a Anu, outras vezes a Enki, alguns momentos para Enlil, e assim por diante. Os Anunnakis se faziam presentes, né? Muitas passagens do Antigo Testamento, nos textos hebraicos, eles foram reconhecidos como deuses, ou melhor, Elohim, que no plural significa deuses, inclusive no feminino. A palavra Yavé também foi associada a Adonai,
que significa, na tradução mais próxima, como Senhor. Enlil era conhecido como o Senhor dos Exércitos na Bíblia. Então, o que significa isso? Quem eram esses seres? Deus é o Senhor dos Exércitos? Deus estava ali para comandar a humanidade, para colocar ordem na humanidade, para punir, para ditar as regras? Que Deus é esse, né? Então, eram os Anunnakis. Então, existe muita confusão com relação a isso. Mesmo que ocorressem algumas manifestações realmente divinas, em várias passagens da história, né, desses povos antigos, muitas vezes os Anunnakis interferiam, né, e muitas vezes até copiavam os nomes de alguns seres divinos, dimensionais, usando os nomes para eles, né? Muitas vezes se fazendo passar por seres superiores, sendo que eles eram apenas seres com alta tecnologia e tinham um certo controle e poder diante da raça que eles criaram, raça adâmica, como já falamos, né? Então, sim, esses nomes foram associados a Deus, porém, são nomes e letras ligadas aos Anunnakis. Poderia falar mais sobre o Bilu? Por que ele se apresenta à noite e na mata? É possível conectá-lo em outros lugares? Há mais vídeos onde ele se apresenta de forma mais clara? Bilu é o nosso parceiro principal, é o que mais está colaborando nesta parceria hoje com a humanidade, intercedendo pelas 49 raças. Ele é o mensageiro, ele traz orientação, ele direciona, e ele fez esse papel durante muitos anos com o nosso grupo, no antigo Projeto Portal, em Dáquila. Quando ele concluiu uma etapa do seu compromisso, ele disse para nós: agora vocês busquem a pesquisa, busquem comprovar as informações que nós estamos passando para vocês, saiam a campo e apresentem para a humanidade o resultado do avanço tecnológico e científico que vocês vão alcançar, porque a humanidade precisa receber o benefício da informação, do conhecimento. Um dia, quem sabe, nós voltaremos para dar continuidade a essa parceria e confirmar novas revelações para vocês. O contato que era feito com ele e com nossos amigos sempre se dá nos vórtices de energia, em locais onde é favorável a essa interação. Ele não aparece apenas na mata e apenas à noite. Não. Qualquer lugar, desde que a energia esteja propícia e o grupo esteja na frequência para conseguir interagir fisicamente com eles, né? Então, quando ele apareceu para a televisão na época, foi à noite, foi na mata, devido ao treinamento que os repórteres tinham que realizar na época, devido à necessidade do suporte energético que deveria acontecer. Então foi necessário ser daquela forma. Mas o grupo já teve vários contatos de dia, à tarde, à noite, em qualquer lugar, no deserto, na mata, nas cidades, não importa. Onde existe a preparação das pessoas para ter um contato, eles podem se manifestar. Não necessariamente tem que ser num local fixo. Pode ser em diversos locais, num vórtice de energia apropriado e com o grupo ou as pessoas ou a pessoa preparada para isso, né? Por que a NASA negaria o formato da Terra? Não consigo entender. Porque ela trabalha para a agenda do governo oculto. É uma instituição que trabalha para os interesses de controle, de doutrinação e de engano do próprio sistema. Então, todos os funcionários da NASA, todos eles sabem, né? Alguns não, a maioria sabe, mas eles são pagos para isso. Existe sim a intenção de esconder o verdadeiro formato da Terra para que a humanidade continue na ignorância. Porque se esta verdade vier à tona, as pessoas vão procurar saber o que mais escondem de nós. Quais são as outras mentiras que estão aí, né, sendo colocadas diante da nossa vida. E as pessoas vão procurar, vão se questionar, elas vão se perguntar. Então eles não querem que as pessoas saibam que existem outras terras, outras regiões, outros continentes, outras raças, outros seres humanos vivendo entre nós aqui em regiões próximas a nós. Existem muitos seres que muitos acham que são extraterrestres, mas não, são seres humanos aqui da Terra mesmo. Então eles não querem, eles querem deixar
a humanidade com uma ideia de que ela está confinada nesses 5 continentes minúsculos, né, que são muito pequenos em relação ao tamanho da Terra, para que eles tenham controle territorial, como se fosse um cercado, né, com o gado ali pastando naquela fazenda. É isso que a humanidade é nessa região que eles controlaram e cercaram, colocando num globo, né, justamente para a gente ter esse sentimento que estamos dentro de uma bola nesse local fechado. E não é bem assim. A Terra é muito maior. A gente tem que buscar esse entendimento. Todas as agências espaciais foram criadas para esconder essa verdade. Poderia explicar melhor por que se refere a que temos somente 1 ano e meio para agir? Dentro de nossa percepção, diante da Agenda 2030 do governo oculto, que está ligado à Agenda 21, nós temos 1 ano e meio de prazo para tentar neutralizar esta agenda. Então nós temos pouco tempo como dimensionais para realmente chegar no objetivo que nós temos. Por isso se torna urgente a nossa ação. Não dá mais tempo para a gente ficar brincando, só buscando informações sem agir, né? Nós temos que colocar a mão na massa. Nós temos que fazer alguma coisa. A nossa ação, nesse 1 ano e meio que está aí, vai ser crucial para mudar o rumo das coisas que estão por vir. E é muito sério o que vai acontecer. O que são os nossos pensamentos? Quando pensamos que estamos em algum lugar, ou outra coisa qualquer, o que acontece de fato? Pensamento é um instrumento de criação que nós temos. O cérebro manifesta o pensamento na realidade física, mas o nosso corpo mental que cria e projeta a imagem do pensamento. O pensamento ele pode ser relacionado tanto a uma imagem do passado, que esteja na nossa memória, como uma projeção para o futuro, ou uma própria criação mental, de algum símbolo, de uma imagem, não importa. Nós criamos com a mente. A mente é um reflexo criativo, e o nosso pensamento projeta no tempo psicológico esses pensamentos criativos. Então nós temos que perceber o seguinte: no momento presente, eu penso, quando eu estou aqui e agora, eu penso algo ou eu estou num estado de ausência de pensamento? Quando eu penso, geralmente ou eu estou imaginando, ou eu estou lembrando, ou eu estou projetando algo para o futuro, né? E o desejo é o que move, muitas vezes, o pensamento. O desejo de querer algo ou o desejo de não querer algo. É sempre assim. Nós atuamos na polaridade do desejo. E o desejo é movido, muitas vezes, por alguma emoção que nós temos. A emoção move o pensamento. Por isso que a palavra emoção tem a ver com emotion, movimento. É o que move, né, a nossa cocriação na realidade. Nossa ação física já é um resultado terciário. Primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento, o desejo, depois vem a ação. Ou, muitas vezes, surge um desejo, e o pensamento vem junto com o desejo, e já estamos agindo e realizando através de impulsos ou de instintos, né? Por isso que quando usamos o intercurso da razão ou do discernimento, nós estamos trabalhando no mental superior. Nós estamos atuando sobre o pensamento. O pensamento ele acontece muitas vezes de forma automática. Nós nem percebemos que estamos pensando. Quando, no passado, foi ensinado a meditação, era para que as pessoas aprendessem a observar o pensamento. Se nós pararmos agora, fecharmos os olhos e ficarmos observando a nossa mente, nós vamos perceber que o pensamento passa, como se fosse um filme. Ou são imagens do passado ou projeções do futuro. E muitas coisas aleatórias que surgem, né? Muitas vezes misturada com emoções. Só que muitas vezes nós nos identificamos com o pensamento. Nós achamos que nós somos a mente pensante, que somos o desejo, que somos o sentimento, e não observamos de fora. Então a meditação era uma prática para nós treinarmos a observação da mente, para nos desidentificarmos da ideia do pensamento e das emoções. Você, sendo o observador, você consegue ter consciência
sobre você mesmo. Então, o que é a consciência? É qual a capacidade que nós temos de observar as coisas, nossas ações, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos desejos. Quanto mais observador eu sou, mais a minha razão atua sobre o meu pensamento. Eu consigo analisar, observar, ponderar, discernir, pensar antes de agir, ou deixar que o pensamento haja por si só. Então, nas antigas tradições indianas, tanto nos Vedas, no Yoga, ou até mesmo na tradição budista, foi ensinado muito sobre a psicologia da mente, como lidar com as emoções, com os 5 sentidos, com a estrutura psicológica do ser humano. Depois a psicologia aprofundou isso em diversas teorias e abordagens no Ocidente. E os filósofos também, né, na antiga Grécia. Agora, para entendermos o pensamento, nós temos que entender que ele é um instrumento de criação. Então, nós estamos criando, ou melhor, co-criando a todo tempo com o nosso pensamento. E tudo que nós pensamos, de certa forma, começa a existir na nossa realidade. E o cérebro não consegue separar o que é real ou irreal através do pensamento. Para ele, o pensamento é realidade. Então, não há diferença de algo que ele está percebendo com os 5 sentidos ou de algo que ele está pensando. Então, nós temos que entender o seguinte: o que nós pensamos está, sim, co-criando e interferindo na realidade atômica e subatômica ao nosso redor. Porque o nosso pensamento também é uma onda de energia, também se propaga e afeta não só as pessoas à nossa volta, como o ambiente, como nós mesmos. E lembrando que toda ação tem uma reação. Então, tudo que eu penso sai como uma onda e depois retorna para mim. Como nós jogarmos uma pedrinha no lago, aquela pedrinha cai na água, forma aquelas ondas, batem na margem, na borda, depois voltam para o centro do lago. É isso que acontece com o pensamento, com as emoções também. Então, tudo que nós criamos na mente, de certa forma, faz parte do nosso universo. São nossas criaturas mentais, vamos dizer assim. E esses pequenos seres que nós criamos, tanto anjinhos como diabinhos dentro da gente, começam a viver conosco, conviver conosco. E eles vão interagindo com a gente e se conectando, né, aos neurotransmissores, aos hormônios, aos vícios, às emoções. E nós vamos criando uma condição. Quando nós vemos, nós somos um próprio Deus Criador recebendo tudo aquilo que nós estamos plasmando em nossa realidade de volta para nós. Aí surgem todas as situações possíveis na nossa vida. Nós não entendemos por que estamos recebendo isso, tanto em nível de saúde, tanto em prosperidade financeira, como nos relacionamentos familiares, afetivos, não importa. Nosso pensamento cocria a realidade, programa nosso futuro ou nos deixa estagnados no passado. Faz tempo que li um livro de Lobsang Rampa e Mama Rampa, onde eles falam dos poderes dos gatos nas questões espirituais. Procede isso? Sim, os gatos têm uma frequência diferenciada, principalmente o gato preto, porque ele tem as camadas da aura duplicadas. Então os gatos interferem bastante no campo energético dos seres humanos. Sim, os gatos têm habilidades especiais. Eles são seres muito diferentes, né? Interessante você citar o Lobsang Rampa, porque o caso dele foi muito interessante. Para quem não conhece, né? Ele era um inglês, o nome dele era Henry, e certa vez ele caiu de uma árvore e bateu com a cabeça no chão e entrou em estado de coma. E depois de um tempo ele acordou no hospital e não era mais a pessoa que ele era antes. Ele acordou com uma nova personalidade, como se ele fosse um lama tibetano. Foi muito interessante isso, porque nem a esposa dele realmente reconheceu a personalidade dele, dessa pessoa. Depois que ele voltou com outra personalidade, ele começou a escrever livros, né, contando toda a história do Tibete. Tem um livro muito famoso chamado A Terceira Visão, muitos devem conhecer, foi o primeiro livro dele,
que ele relata detalhes assim da vida nos monastérios lamaístas do Tibete, assim, muito interessantes, né? Então, como que aquele cara, que não tinha nenhum conhecimento sobre o Tibete, caiu de uma árvore, voltou, se dizia chamar Lobsang Rampa, não era mais Henri, aquele inglês, né? E começou a trazer um conhecimento que ele nunca teve acesso. Então, existe um mistério por trás dessa experiência, dessa história, né? Que nos foi passada na vida desse ser. O que será que aconteceu? Será que aquela pessoa que estava ali realmente trocou de lugar com outro ser que tomou posse do seu corpo? Isso era chamado no passado de transmigração espiritual. Interessante, né? Foi um caso muito raro, mas também já aconteceu outras vezes na história e serve de pesquisa para nós. Muito interessante. Você poderia explicar como se formou as religiões no planeta? Vim de berço católico e cada dia que passa me sinto mais enganada. Sim, todas as religiões, em verdade, foram criações humanas. Nenhum ser que veio trazer a mensagem, nenhum mensageiro de Deus que intermediava o conhecimento e as revelações divinas para os antigos profetas, eles não criaram religiões. Eles vinham sempre ou para atualizar o conhecimento ou para trazer a verdade para algum povo, para algum grupo, para alguma cultura que estava ali tendo que passar por um avanço do conhecimento. O que acontece? Na Índia surgiram muitos movimentos. O principal deles dizia respeito à presença de divindades, que eram conhecidos como os deuses indianos, né, o panteão hindu. Uma interferência não só dimensional, mas também Anunnaki. Então ocorreu muita mistura na tradição hindu, porque os Vedas foram manifestações das divindades que os santos, os sábios do passado, os antigos yogis, recebiam aquelas instruções, muitas vezes era através de cânticos, né, de versos, e aquilo era projetado, compilado em tradições, que muitas vezes eram passados via oral, né? Não havia nada escrito, era tudo oral. Depois de um tempo, eles transcreviam aquilo em textos, ficaram conhecidos como os Vedas, assim como os Puranas também. Depois vieram interpretações desses textos, ficaram conhecidos como as Upanishads. Mas depois de um tempo, ocorreu uma intervenção de um ser chamado Krishna, que, em contato com Arjuna, o seu discípulo, em meio de uma grande batalha, passou muitos conhecimentos para ele. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Kurukshetra, na história do Mahabharata. Havia também outras histórias, né, antigas, mas vamos nos ater a essa. Né? Então, Krishna passou muitos conhecimentos, muitas informações para Arjuna, e ali veio a surgir um dos capítulos do grande épico Mahabharata chamado Bhagavad Gita. E ali contém muitas informações que nós podemos entender como instruções de algo que veio realmente trazer conhecimento e verdade para a humanidade. Depois isso foi distorcido e manipulado pelos homens e surgiram as religiões indianas, os movimentos em torno dessa sabedoria, desse corpo de conhecimento. Depois surgiu o yoga, o tantra e outras tradições mais. Agora, o ser humano sempre mexeu nessas tradições. É muito complicado a gente entender o que de fato aconteceu. Depois, na própria Índia, surgiu um movimento chamado como budismo. Só que quando aquele ser chamado Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, esteve presente, não criou nenhuma religião. Ele estava ali passando conhecimento, realizando um movimento junto com as pessoas. Da mesma forma que Krishna, na época. Né? Então, muito tempo depois da sua passagem aqui pela Terra, as pessoas institucionalizaram esse conceito do budismo. Alguns de seus discípulos levaram para o Tibete e para a China, posteriormente, grande parte dos conhecimentos que ficaram registrados como herança deste movimento. Então, o ser humano também adulterou um pouco essa tradição, tanto na China, que veio a surgir o Zen budismo, como no Tibete, o budismo tibetano.
que foi uma mistura com toda a tradição lamaísta que lá existia, né? Agora, se a gente for pensar em religiões ocidentais, as principais, né, tanto o judaísmo como o islamismo e o cristianismo tiveram muitas manipulações, né? Não havia o intuito, no início, né, da revelação, de surgir nenhuma religião. No início da Babilônia, havia muitos grupos que eram influenciados pelos Anunnakis, muitas interferências, né, de seres dimensionais com seres que vinham de outros anéis, outras raças, como já explicamos várias vezes. Então, os Anunnakis interferiram na história da antiga Suméria, da Babilônia, os acadianos, depois os hebreus tiveram esse resquício histórico, né, trazendo da Acádia, trazendo da Babilônia, da Mesopotâmia, toda a história da Suméria. Então, isso deu origem ao judaísmo, só que era tudo já dentro de uma interpretação da história de um povo que veio a surgir posteriormente no êxodo que Moisés realizou no Egito com aquele grupo. Que grupo era esse? Quem eram essas pessoas, né? Que foram com Moisés para uma região, saindo do Egito, procurando uma terra prometida, um local diferente para eles ficarem. Quem que orientou eles a fazer isto, né? Então, Moisés recebeu instruções, ele foi contatado por seres superiores, sim. Tanto é que, quando associaram o Deus de Moisés a Yahvé, na verdade, ele mesmo dizia, nas suas experiências, né, quando ele teve um contato com a energia suprema, aquela energia, aquela manifestação divina disse para ele: diga a todos que o meu nome é Eu sou o que eu sou. Eu sou eu. Entenderam? Então, quem era essa frequência do eu sou o que eu sou? Quem era esse ser? Será que era o mesmo Yahvé? Será que eram os Anunnakis? Quem era esta frequência, né? Quando Moisés ia subir o monte para conversar, para meditar, para orar, né? O que ele fazia? Então tem muita coisa por trás disso. Ele conversava com Deus, ele descia do monte resplandecente, iluminado. O que significa isso? Seria a frequência transmutativa? Quando ele recebia o maná, quando ele recebeu a Arca da Aliança, as tecnologias vieram de quem? Porque aquilo era uma forma de interação diretamente com as 49 raças dimensionais. Tem nada a ver com os Anunnakis. Mas na história, o ser humano manipulou o judaísmo depois dentro dos seus interesses, assim como os textos da própria Bíblia, né? Dentro do Islã, por exemplo, é a mesma coisa. Maomé, que era um ser humano, teve experiências diferenciadas. Ele, mais ou menos no ano 610 depois de Cristo, né, segundo consta a história, ele foi para uma caverna, também subia as montanhas, mesma coisa. Teve um contato, segundo dizem, com Gabriel, o anjo Gabriel. Quem era esse ser que conversou com ele, passou revelações que deveria, muitas vezes, corrigir alguns aspectos do cristianismo e do judaísmo? O que será que aconteceu ali? Depois de muito tempo, o Islã foi trazido como cultura religiosa para o povo árabe, mas aquela compilação do Alcorão não tinha nada a ver com Maomé. Maomé trouxe um conhecimento, realizou todo um movimento para resgatar um conhecimento na época, e aquilo foi distorcido pelos homens também, não ficou intacto. Da mesma forma, a história de Jesus Cristo, como nós sabemos, foi completamente manipulada pelos romanos e pelos judeus. Nós sabemos que isso aconteceu, houve uma distorção absurda da verdadeira história, e nós sabemos que a presença de Cristo, Emanuel, aqui na Terra, deixou todo um conhecimento para resguardar o compromisso dos dimensionais. E nós temos que ver sempre por esse ângulo a presença desses seres divinos, a presença desses profetas que intermediavam o contato dimensional com a interferência dos Anunnakis, posteriormente, adulterando aquela história. Então, aconteciam fenômenos reais, experiências reais de contato, interações com seres divinos.
E depois, o ser humano manipulava aquele conhecimento, criava uma religião, e os Anunnakis tomavam posse daqueles termos, daquelas doutrinas, daquelas regras, criavam dogmas, instituições religiosas e manipulavam a humanidade dentro dos seus interesses. Sempre foi assim. Surgia um fenômeno real, os Anunnakis e os seres humanos depois manipulavam aquela história, criavam uma religião e conduziam as coisas dentro dos seus interesses. Nós fomos vítimas desses movimentos religiosos, mas por trás da história, por trás de todas as religiões, sempre tem um fundo de verdade, sempre tem algo que aconteceu na origem dessas religiões que foi verdadeiro. Então nós temos que identificar o que de fato aconteceu, não a religião em si. O que o ser humano construiu, o que os Anunnakis fizeram em cima das religiões não interessa para nós. Temos que discernir esse aspecto, o que de fato aconteceu, tá? É isso que importa. Então não vamos nos apegar às religiões, e sim ao conhecimento e à verdadeira história que foi passada no princípio, antes de surgirem as religiões. É isso que importa. Por que não consigo ver os ultras sem a câmera do celular? Rita, no princípio, eles se manifestam através das frequências luminosas, dos feixes de luz que são captados na frequência das câmeras. Do celular é até mais difícil. Se for uma câmera digital, é mais fácil ainda captar os ultras, né? Agora, o treinamento que nós temos que realizar, posterior ao uso das câmeras e dos celulares, é mais avançado. Nós temos que continuar um treinamento, treinar as células bastonetes dos olhos para enxergar no escuro, aumentar nossa atividade cerebral, aumentar nossa percepção, aí os ultras começam a aparecer. A gente começa a enxergar olho nu. Tem pessoas que já estão enxergando, eles passam, piscam, as pessoas já estão vendo os ultradimensionais. Por isso que é bom começar o treinamento com as câmeras, né? Tirando foto, filmando, depois você vai começar a treinar a percepção visual dos ultras. É assim que acontece, né? O que aconteceu com Judas? Ele era um traidor? Ele realmente se suicidou? Ele já transmutou? Se ele transmutou, não sei. Mas sabemos que ele teve uma encarnação recente e ascensionou. Isso nós temos o conhecimento. Mas não podemos falar muito sobre isso ainda, né? Sobre Judas, ele teve uma experiência direta com Cristo. Ele era um dos apóstolos de maior confiança. Tanto é que quando ele fez aquele acordo com Jesus, foi um acordo. Ele foi chamado para realizar aquele ato de entregá-lo para os romanos. Jesus havia pedido para ele fazer isto. Ele não traiu Jesus Cristo. Muito menos ele se suicidou. Isso foi mentira. Foi mais uma história contada de forma equivocada nos evangelhos. Judas armou aquele plano junto com Jesus para que as coisas acontecessem daquela forma. Inclusive, foi encontrado um texto apócrifo recente, né, que foi conhecido como o Evangelho de Judas, que lá está descrito exatamente isso, que na verdade a história foi completamente diferente. Ele não era esse vilão que muitas pessoas pensam. Pelo contrário, era o oposto. Por isso que a igreja colocou ele como vilão, para distorcer toda a história e o contexto, né, de toda aquela situação que foi armada, preparada para acontecer daquela forma. Fale sobre a Lua. É de lá que fazem os eventos climáticos, como terremoto, tsunamis, enchentes? A noite existe devido à presença da Lua? Poderíamos viver sem a Lua? Não. A Lua é uma tecnologia superior, que foi colocada aqui, assim como o Sol, a tecnologia das 49 raças. As coisas que acontecem aqui têm uma certa influência, sim, da presença lunar, das fases da Lua, da interferência eletromagnética dela no nosso campo aqui do primeiro anel, porque ela interage entre dois anéis, o primeiro e o segundo anel. Então ela tem sim uma certa influência sobre nós. Agora, sobre terremotos, tsunamis, não. Isso não temos conhecimento, isso não procede até o momento, tá?
O Deus judaico-cristão, islâmico, não existe. Nenhum Deus existe. Não tem um Salvador. Existem sim. São Anunnakis, muitas vezes, próprio Alá, né, Yahvé, Deus, né, são seres ligados aos Anunnakis. E muitas mitologias apresentam esses seres, né, são ligados a essa tradição que veio desta região chamada Quinto Anel, esse grupo que chegou aí e teve essa participação de exploração e colonização da Terra. A maioria dos nomes de Deus está relacionado a estes seres, né? Agora, existem frequências superiores, que estes sim estão ligados às divindades. Esses seres que estão ligados ao casal criador, a energia suprema, que é o verdadeiro criador deste universo, deste sistema. Como podemos lidar com a ansiedade em relação à compulsão alimentar? Você tem que tomar consciência do motivo que está movimentando esta compulsão. Qual é a ansiedade? O que está pendente na sua vida? O que está mal resolvido? O que está te incomodando? Temos que ir na causa. Não podemos ficar no efeito das coisas. Temos que encontrar a causa que está movendo aquele sintoma. Não adianta a gente ficar com medidas paliativas, né? Tentando tomar remédio, tentando fugir, forçar algum tipo de regime para compulsão alimentar. Não, existe uma preocupação, existe uma ansiedade, existe um medo, existe algo que está te incomodando, ou algum trauma do passado, ou alguma preocupação para o futuro. E isso está gerando esse movimento em relação à alimentação compulsiva. Qualquer tipo de compulsão, na verdade, tem a ver com isso. Então, nós temos que tomar consciência do que está acontecendo, para que a gente possa enxergar com lucidez a causa desta situação. Geralmente, a compulsão, qualquer tipo de vício, e principalmente a compulsão alimentar, é para preencher um vazio. Nós estamos nos sentindo carentes de algo. O que será que está faltando dentro de mim para eu preencher com comida, né? Porque o corpo, ele responde a uma sensação interna. Se eu estou precisando me preencher de algo, eu começo a comer, a beber, eu começo a fugir dessa sensação de que eu estou vazio. Então eu preciso me preencher. Então eu como, me sinto estufado, né? Cheio, fico deitado no sofá, rotando, acho que eu estou preenchido. Não está. Daqui a pouco você vai no banheiro, vai passar a sua saciedade, vai começar a sentir fome de novo, a preocupação volta, a sensação de vazio volta, você começa a comer de novo. Abre a geladeira, pega um sorvete, vai no Outback, começa a comer tudo que aparece na sua frente. Então, nós temos que ter consciência do que está acontecendo. Por que eu estou me movimentando dessa forma? Por que eu estou buscando, inclusive, certas substâncias para me alimentar? O que está acontecendo, né? Então, tomar consciência do que está nos movendo. É isso o mais importante. Como Dáquila está se organizando com o aplicativo BDM para possível apagão da internet e crise econômica mundial? Mesmo que aconteça um apagão, uma crise, o BDM já está sendo estruturado justamente para suprir o que está por vir, porque tudo foi planejado para funcionar da forma em que as coisas vão funcionar. Então, nós estamos seguindo orientações, entende? Se vai acontecer algo, mesmo que aconteça um apagão, vai durar pouco tempo. Depois as coisas normalizam e voltam como era antes. Pode ser que sejam implementadas novas tecnologias, inclusive a internet, mesmo que ela caia, nós também, em Dáquila, teremos nossa própria internet. Tudo está sendo já preparado para isso. Então, pode ser que aconteçam algumas coisas aí. Crise, apagão, né, movimentos do GO, mas nós estamos preparados para dar a volta por cima depois. Nós não vamos perder investimentos, nada que nós fizemos o BDM, não. Tudo vai continuar depois como sempre esteve funcionando, tá? Vai ser momentâneo, até porque o GO ele não pode ficar sem internet, o GO não terá nenhum poder e resistência se não tiver energia, se não tiver o sistema dele funcionando. Ele vai precisar atuar dentro do sistema digital.
com internet, com tecnologias, com energia. Então, mesmo que a Terra passe por uma mudança, né, que aconteça uma situação aí, vai ser momentâneo. Depois as coisas normalizam e voltam a funcionar. Então a gente tem que estar preparado para uma possível parada, uma ausência, né, das coisas como elas são, como elas funcionam normalmente. Mas isso volta ao normal. Então não podemos nos preocupar com isso não. Existe alguma relação entre a visita dos amigos, Bilu e demais, na época de Jesus, e o fato de Hank Starr ter adquirido a biotecnologia da centelha naquela época? Existe. Existe toda uma relação na história de Hank Starr, né? Mesmo ele passando por várias regiões da Terra, com outros nomes inclusive, ele já estava sendo preparado, já estava em parceria com as 49 raças. E o Bilu sempre esteve com ele também, principalmente aqui na América do Sul. Hank Starr ficou conhecido como Kukulkan, no México, né? Quetzalcoatl também, Viracocha para os incas, Tumi para os bolivianos, para os peruanos também, e aqui no Brasil, para os tupis guaranis, ele ficou conhecido como Sumé, Pai Sumé. Então pesquisem sobre esses nomes, vocês vão encontrar muita relação entre eles. Na época de Cristo, ainda é um mistério para nós a presença de Hank Starr e a relação dele com Jesus. Nós não temos essa informação ainda com muita certeza para passar para vocês. Mas, com certeza, havia uma interação das 49 raças de Hank Starr, sempre com a presença dos mensageiros aqui na Terra. O Enki também, de certa forma, colaborou algumas vezes com essa intervenção. Então, sim, existe uma participação especial no desenvolvimento de Hank Starr. Não sabemos quando ele recebeu um pouco desses banhos de luz para ele ter já um avanço, né? Porque ele não é 100% Anunnaki e também não é 100% humano ou dimensional. Ele tem uma mistura. Ainda não sabemos como ele conseguiu desenvolver suas habilidades. Ele já interage na quarta dimensão, por exemplo. Agora, como isso acontece, nós não sabemos. Em breve, vamos descobrir mais detalhes sobre Hank Starr, a relação dele com Bilu, quem foram eles, né? Tudo isso será revelado mais para frente. Jesus já não veio e fez a parte dele? Ele veio várias vezes. Emanuel, não foi só nessa época recente, não. Tá? Ele veio várias vezes, não só como Jesus, com outros nomes também, e vai voltar novamente. Sempre esteve interferindo, interagindo com a humanidade, trazendo conhecimento, principalmente quando os dimensionais vieram para a Terra. Ele sempre esteve presente, porque os dimensionais são o grupo dele, né? São parte do grupo dele. Então, ele sempre traz a orientação, direcionamentos para o desenvolvimento e o compromisso dos dimensionais na Terra. Ele não fez a parte dele 100%. O compromisso ainda está de pé. Vai ser concluído até 2028. E depende da participação dos dimensionais que estão na Terra, principalmente do quarto grupo, dos 144 mil, que vieram, né, em 4004 a.C. para a Terra. É possível acessarmos outras realidades? Qual seria esta realidade? A gente vivendo aqui na 3D. Seria a realidade paralela 2 ou alguma outra? Sim, nós podemos interagir com a realidade paralela 2, que seria o mundo extrafísico, espiritual, ou dormindo, ou numa interação extrafísica, ou de outras maneiras, através de projeções. Também podemos interagir além do extrafísico, que são as dimensões. Na quarta, na quinta dimensão, existe a possibilidade. E até mesmo em dimensões superiores, com o apoio e ajuda dos nossos parceiros. Isso é possível, sim. Então é possível nós treinarmos, desenvolvermos nossas habilidades para interagirmos com todos os níveis dimensionais e paralelos aqui no sistema Terra. É possível, sim. O calendário sincronário da Lua, Tzolk'in, de 13 meses, 28 dias, é o correto? Exatamente. Este deveria ser o calendário que a humanidade deveria seguir. Calendário passado para os maias. Ficou intacto esse conhecimento, essa informação, esse legado, né? Infelizmente, o GO adulterou o calendário, né? Principalmente quando Gregório, calendário gregoriano, né,
foi institucionalizado. Então, o calendário Tzolk'in deveria ser resgatado para a gente equilibrar e sincronizar o nosso biorritmo, nossas frequências, nossas habilidades com o ritmo da Terra e da Lua. Este é o correto. Como os mantras influenciam o campo etérico e os chakras? Os mantras são vibrações sonoras, palavras recitadas, até mesmo orações, né? Só que os mantras geralmente trazem vibrações, melodias, cantos, sons, entonações. E a vibração sonora interfere no nosso campo. Com certeza ele atua no movimento dos chakras, interfere nas camadas da aura. Por isso temos que ter muito cuidado, inclusive, com certas entonações, com cantos, com vibrações que nós emitimos. E escutamos também, porque isso interfere no nosso campo, altera, né, o movimento dos chakras, o ritmo natural do nosso campo. Então existem frequências que podem acelerar nosso campo vibratório e frequências que podem desacelerar, baixar nossa frequência. E a atividade cerebral acompanha, né, esta interferência. Então temos que ficar atentos a isso. Nós podemos ajudar para a construção da nova Terra neste momento? E o que podemos fazer para ajudar na retirada do governo oculto? Sim, é o que nós estamos falando aqui no canal. Todas as lives, praticamente, nós falamos sobre isso, sobre a importância da nossa ação. Inclusive, agora os vídeos estamos soltando aí no Rafa Flix, nós estamos iniciando a série falando sobre isso, da nossa intervenção. Como nós podemos agir como dimensionais e quebrar esse paradigma de que nós temos que esperar uma salvação, uma ajuda superior. Nós teremos apoio, teremos ajuda, já estamos tendo. Só que esse trabalho é nosso. Nós estamos na Terra, nós temos que executar esse plano de intervenção. Por isso que o GO e os Anunnakis e os governantes que estão por trás desse movimento, eles sabem disso e deixam a humanidade passiva. Institucionalizaram esse movimento agora, pandêmico, justamente para as pessoas ficarem paradas, com medo. Essa estagnação é justamente para que os dimensionais não consigam despertar, para que ocorra uma manipulação genética, através de todo esse movimento que está havendo aí, que vocês sabem de quê, né? Então, é uma forma de impedir o movimento de despertar e de ação dos dimensionais. Por isso que está acontecendo tudo isso. Então, nós, mesmo sendo minoria, nós temos que agir, nós temos que nos movimentar e fazer a nossa parte, mesmo que seja na propagação do conhecimento. Levar a informação. É isso que nós temos que fazer. Informar as pessoas. Mesmo que elas não queiram ouvir, nós temos que levar a informação. Custe o que custar. Isso é o mais importante. Fale sobre o grande engano alien que está por vir. Sim, o governo oculto vai tentar criar uma imagem negativa dos extraterrestres, porque eles sabem que vai haver uma intervenção, que a humanidade vai saber a verdade sobre a presença dos seres, os verdadeiros extraterrestres, e eles querem deixar a imagem dos Anunnakis e de outras raças como sendo aqueles que vieram para causar uma intervenção positiva, e deixando os seres dimensionais como aqueles seres negativos que estão vindo para invadir a Terra, sequestrar a humanidade, abduzir o ser humano, né, destruir a Terra, como os filmes de Hollywood mostram. Então eles vão tentar, através da agenda alien, trazer uma falsa ideia dos seres, para a população ficar com medo da presença dos nossos amigos. Então, eles sempre fazem isso, eles sempre invertem o contexto das coisas, sendo que eles que estão por trás dos governos, que seriam os alienígenas, né, que estão causando esse mal para a humanidade, já estão aqui, já invadiram a Terra, já colonizaram esse mundo, exploraram e controlam tudo. Então, essa invasão, vamos dizer assim, alienígena, já aconteceu. Já aconteceu. Tudo que nós vemos acontecer no mundo é por ordem deles. Não existe, a Terra não é nossa. Nós não estamos aqui vivendo num mundo que só existe o ser humano. Não. Existem outras raças de outros mundos, de outros anéis, vivendo e controlando tudo aqui. Nós somos meros escravos. Então, os nossos amigos,
Os verdadeiros extraterrestres, que são os dimensionais, estão chegando para mais uma intervenção, para mais uma revelação. Já estão aparecendo no céu, estão se manifestando, e os governos estão tentando criar uma imagem distorcida da presença deles, justamente para a humanidade ficar achando que são demônios, são seres malignos, que vêm para fazer o mal. É isso que vai acontecer. Mas eles não vão conseguir, porque o plano e a estratégia dos nossos amigos para que essa intervenção aconteça foi milimetricamente calculada, e eles não vão conseguir concluir esse plano e essa agenda deles. Você faz meditação? Hoje em dia, eu medito muito em movimento, fazendo exercícios, caminhando. Eu não costumo mais meditar de forma passiva. No passado, eu fiz muita meditação. Fui monge, inclusive, né? Então, eu pratiquei muito a meditação, tanto zen budista, como outras práticas meditativas, vipassana. Fiz muitos trabalhos relacionados a isso. Hoje em dia, eu mantenho esse desenvolvimento, porém, tento realizar práticas mais ativas, né? Meditações e ações mais aceleradas no desenvolvimento dimensional. Então, hoje em dia, não pratico muita meditação, não. Meditação é na vida, né? Não é uma coisa que você faça, é uma coisa que você é. Ação mediana é a busca da neutralidade, que é algo tão difícil para nós, né? Todo este engano, por milhões de anos, será revelado à humanidade? Será. É isso que vai acontecer. A humanidade vai saber a verdade. Tudo o que está oculto há de ser revelado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não foi isso que foi dito? Então está chegando o momento. A verdade, o conhecimento, tudo virá à tona. Tudo que foi manipulado, escondido, né, distorcido e destruído será resgatado para o ser humano ter a melhor vida na Terra. Nós precisamos ter o conhecimento, os benefícios, a tecnologia, em todos os sentidos, para que a gente viva realmente dentro do propósito da vida. Os Anunnakis construíram uma falsa vida, um falso propósito, uma matrix para a gente viver de forma ilusória, vivendo, morrendo, reencarnando, vivendo, morrendo, reencarnando, e a gente não sai do lugar. Então nós temos que romper esse ciclo com o conhecimento verdadeiro, que sempre foi passado para a humanidade, sempre foi distorcido, como eu falei anteriormente, nas religiões. A ciência deveria trazer, não traz também, muito pouco, né, do conhecimento verdadeiro. Então, gente, o mundo tem que mudar, o sistema tem que mudar, tudo tem que mudar. Para isso, esses seres têm que ser expulsos daqui. Não dá mais para continuar como está. Precisa ocorrer uma transformação radical. E é isso que vai acontecer. Toda revelação virá. Os anjos que salvaram a família de Ló foram dimensionais? Sim, tudo indica que sim. Foi uma presença dos nossos amigos ali, interferindo e orientando em ações que os Anunnakis estavam executando, se fazendo passar por Deus, né? Então, sim. O que você tem a nos dizer sobre os vikings e os elfos? De que origem vieram? Toda a tradição nórdica tem muita relação com o norte maior. Os vikings vieram de lá, desta terra, desta região, que está bem acima lá da Sibéria. Se vocês olharem no mapa, né, na maquete da Terra convexa, vocês vão ver uma região lá em cima, um novo continente que está isolado. Foi de lá que os vikings vieram. Então esta raça é planetária e ela se miscigenou com a raça europeia que existia na época, caucasiana. Então deu origem aos nórdicos, né? Então esse povo tinha conhecimento, tinha um desenvolvimento diferenciado e eles interagiram também, em alguns momentos, com os deuses e com realidades paralelas, tanto na relação com os Anunnakis, como com os dimensionais também. Então existe muita mistura. Então essas entidades, esses seres mitológicos, né, como os elfos e outros que são descritos nessa tradição nórdica, têm a ver com interações dimensionais, com seres da quarta dimensão, com deuses da natureza e também com alguns deuses Anunnakis. Tudo isso foi misturado também, né? Então,
Mais um motivo da gente buscar esse discernimento entre as tradições da mitologia dos povos, do conhecimento deixado por eles, das religiões e do que de fato foi interferência dimensional e o que foi interferência Anunnaki. Nós somos um experimento dos Anunnakis? De certa forma, sim. Geneticamente, nós fomos criados pela raça adâmica para utilizar este corpo. Então, sim, foi um experimento do Enki. Porém, ele teve a parceria, a ajuda e a colaboração das 49 raças de seres divinos para executar esse projeto da raça adâmica. Então, nós dimensionais estamos encarnados na raça adâmica. Então, nós não somos um projeto e um experimento Anunnaki, nós somos seres divinos, seres espirituais, dimensionais que vieram para a Terra. Estamos encarnados num corpo, numa genética criada pelos Anunnakis. E teve a participação também no aprimoramento genético para que a alma, a centelha divina, fosse conectada a esta genética por parte das 49 raças, né? Quem são os Illuminatis? Ainda existem? Sim, são os laranjas do GO. São aqueles seres humanos, aqueles grupos, aquelas sociedades secretas que trabalham como funcionários. Geralmente são descendentes híbridos, né? Filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos Anunnakis. Muitos deles formaram suas facções, seus grupos, e estão atuando em certas esferas aí de poder, em hierarquias, dentro desta pirâmide de poder do governo oculto. Então são grupos de laranjas que atuam como agentes das ordens que vêm de cima de grupos Anunnakis e outras facções mais. São os Illuminatis. O Hanebu, as naves construído pelos nazis, é uma tecnologia Anunnaki? Sim, uma tecnologia que foi passada para eles na época em troca de uma parceria para executar um plano de ação. Todas essas naves físicas que os governos têm, assim como as Vimanas do passado, né, os Hanebus, ficaram conhecidos pelos nazistas, na verdade são tecnologias, sim, que vieram de algumas raças vizinhas, planetárias, que trouxeram esse conhecimento em troca de favores para alguns grupos governamentais. Como saber identificar o que é mentira e o que é verdade nessa busca pelo conhecimento? Você vai sentir dentro de você, sempre que tiver um incômodo, uma sensação de que está faltando alguma coisa, é porque tem algo errado ali. Então você continua buscando, continua indo atrás do conhecimento, que você vai encontrar. A busca não pode parar. Mesmo as informações que nós estamos passando aqui, nós não queremos que vocês pensem que são verdades absolutas. Vocês têm que continuar pesquisando, buscando, e vocês vão sentir no coração o que é verdade e o que não é. Mas a verdadeira razão de reconhecermos um conhecimento real é pela experiência. Através da experiência vivencial, você confirma um conhecimento e uma informação que você está adquirindo. Não podemos ficar só na teoria, temos que ir para a prática, vivenciar as coisas, pesquisar, sair a campo para sentir realmente aquilo como verdade. Por exemplo, será que os seres são reais? Será que os contatos acontecem? Vá a campo, busque o treinamento, busque o contato, tenha a sua experiência, tente conversar um dia com eles. Aí você vai sentir no seu coração aquelas informações como verdade, dependendo daquilo que ressonar, que vibrar no seu coração. E na sua mente, você vai saber se é ou não é. O irreal do real. É o discernimento, né? Pode comentar sobre a importância da meditação no autoconhecimento? Pelo que eu entendi pelas pesquisas em Dáquila, é muito importante aumentar a nossa atividade cerebral. Sim, a verdadeira meditação deveria aumentar nossa atividade cerebral. Só que a maioria das práticas hoje meditativas baixa a nossa atividade cerebral. As pessoas relaxam, as pessoas ficam em alfa, ficam zen, né? Muitas vezes acabam dormindo até. Então, essa não é a meditação verdadeira. Não é isto que tem que ser feito. A meditação deveria ser uma ciência, um conhecimento que desenvolvesse nossa mente, que realmente nos conectasse ao nosso eu superior.
E isso foi completamente distorcido. Pouquíssimas pessoas conseguem meditar, conseguem realizar esse treinamento. Eu, por exemplo, já fiquei em retiros, né, tentando meditar durante uma semana, 15 dias, direto, né? Então, é um dispêndio de energia, é um esforço, é um treinamento muito intenso. Então, não dá mais tempo para a gente ficar buscando a iluminação através de meditações longas, né? Durante dias, meses, anos, buscando essa conexão. Existem outras técnicas, outros desenvolvimentos, outras ativações que aceleram o nosso processo. A gente não precisa mais sentar e ficar ali parado. Nós temos que desenvolver na ação. É hora da ação. Medita, ação. Ação mediana, equilíbrio, neutralidade, consciência. Este é o objetivo da meditação. Então, nós podemos fazer isso em movimento. Nós podemos desenvolver, expandir nossa consciência. Isso é meditação. Não é você ficar parado, falando Om, meditando, igual um Buda. Não, isso não é. Isso é apenas um teatro. Nós temos que viver nossa vida e expandir nossa consciência. Se você precisa sentar, relaxar, fechar os olhos, respirar durante 15 minutos por dia, faça isso. Vai ser muito positivo para todos. Agora, não crie uma ideia de que a meditação vai te levar a uma iluminação espiritual e você vai transcender na luz divina. Não, isso não vai acontecer, porque nós estamos num momento que isso vai ser muito mais fácil através do desenvolvimento transmutativo. É o que nós estamos passando aqui para vocês. Nós estamos num outro momento, numa outra era, que agora é necessário outras técnicas, outras ações, outros trabalhos para a gente conseguir desenvolver e atingir nossos objetivos. Então, é importante a gente trabalhar a meditação ativa, para trabalhar nossa consciência em movimento. Deus é movimento. Deus não está parado meditando. Deus está em movimento constante. Então, vamos pensar sobre isso. Qual seria a ação ou ações urgentes para este ano, em meio que nos compete implantar? Precisamos ir todos para Dáquila ou vamos agir do lugar onde estamos? Não necessariamente precisamos ir para o Dáquila. Tá? Dáquila não é um local que nós vamos nos refugiar ou sair da nossa vida. Isso é um equívoco que as pessoas estão interpretando. Dáquila é um local de treinamento, é um momento que nós vamos recarregar nossa energia transmutativa, que nós vamos aprender, estudar, né? Desenvolver nossas habilidades. Depois nós voltamos para a nossa vida normal. Esta é a orientação. Independente do que vai acontecer no mundo, nós temos que estar em equilíbrio, buscando essa interação, esse desenvolvimento. Podemos participar de Dáquila, mas sem entrar nessa ilusão que temos que abandonar tudo e ir morar em Zigurates, morar em Dáquila. Não é necessário isso. A não ser que a pessoa realmente sinta que é o chamado dela. Mas o verdadeiro compromisso nosso está no mundo, não está fugindo e saindo do mundo. Está aqui. Nós temos que estar com a humanidade, com a população, levando a informação, fazendo movimentos, né? Independente do que vai acontecer, independente do que o GO vai causar. Nós temos que agir e temos que estar no mundo, mesmo sem ser parte dele. O que vai acontecer com os que não conseguem enxergar a verdade sobre os falsos deuses? Vão continuar doutrinados, seguindo essas falsas verdades, né? Infelizmente, muitas pessoas estão dogmatizadas, estão dominadas por essas crenças dos Anunnakis, e eles vão continuar nessa postura de adoração, né, de devoção, de obediência, achando que serão salvas. Mas isso é um processo de maturação. Depois de um tempo, a casa vai cair, literalmente, as igrejas vão cair, não existirão mais, a verdade virá à tona, essas pessoas vão compreender, pouco a pouco, né, que foram enganadas. Mas temos que ter paciência, não devemos julgar as pessoas que são fanáticas, que estão ainda presas a conceitos e crenças e dogmas. Temos que, aos poucos, ir mostrando o caminho, apresentando lapsos de consciência da verdade, para que essas pessoas possam depois
desenvolver, né, esse despertar. Então vamos plantar a semente, plantar. Não vamos forçar as pessoas a acordarem. Vamos semear. No momento certo, aquela semente vai germinar, brotar. Com certeza todos vão despertar. Ainda mais diante das coisas que vão acontecer em breve aí. Os Anunnakis ainda estão aqui na Terra? Sim, muitos estão aqui, vivem em bases subterrâneas e dão as ordens a partir de lá. Muitas bases militares, muitos pontos na Terra, inclusive na Antártica, tem base dos Anunnakis. No mundo inteiro, em todos os países praticamente, nós vamos encontrar túneis subterrâneos que levam para essas bases, esses bunkers, né, adaptados às condições de vida deles. Porque eles não sobrevivem na superfície da Terra. Eles não conseguem respirar oxigênio normalmente como nós. Eles têm outras condições genéticas e precisam de certa adaptação para sobreviver, inclusive de alimentação também. Alguma dica para gerar a frequência de prosperidade financeira? Sim, sempre mentalize uma cor violeta em torno de você, no seu pensamento, tá? Visualize também uma reta, um traço, antes de dar o comando mental para a prosperidade. Imagine que você está bem, que você tem dinheiro, que você tem abundância na vida. Porque prosperidade não é só dinheiro, é tudo, né? Nós podemos ter, adquirir, para não vibrarmos na falta. E isso é o mais importante. Não vibrar na falta, na carência. Nunca vibrar nessa ideia de que não tenho. Não, não. Nós temos tudo. Mesmo que você não tenha, você tem que vibrar que você tem. Esta é a frequência da prosperidade. Nunca gerar frequência de miséria, de reclamação, de achar que as coisas são caras, que não quer pagar, que não quer gastar. Não. Para você ter prosperidade, você tem que gerar frequência de rico, que você tem, que você pode, que você gasta, que você tem condições, desde que você tenha equilíbrio. Não é para sair torrando seu dinheiro igual doido e entrando em dívidas, né? Mas você gere sempre a frequência de prosperidade. Nunca pense em termos de miséria. Esta é a dica que a gente deixa. Você poderia falar sobre a neutralidade? A cada dia me sinto mais neutro em relação a tudo. Neutralidade tem a ver com a observação e a consciência sobre o pensamento e as emoções e as ações. Quanto mais observadora você se torna de você mesmo, mais você está neutra. A neutralidade não significa que você não tenha emoções. Você pode até sentir raiva, alegria, tristeza, medo, euforia, saudade, não importa. Mas você fica pelo menos 19 minutos naquela frequência. Depois você volta para o equilíbrio. Imagina um pêndulo de um relógio, né? Ele vai para os extremos. Então você nunca extrapola os extremos. Sempre busca fiel da balança, um meio termo, né? Para que você fique sempre na faixa de tolerância, o equilíbrio entre os movimentos extremos, a dualidade. Toda emoção, quando ela é sentida de forma intensa, ela nos leva para o outro extremo, assim como esse movimento pendular, né? Então nós temos que buscar nunca ir aos extremos, sempre manter o controle, a consciência, não é ser frio, não é ser isento de emoções, mas manter a neutralidade, a imparcialidade, a consciência. Viva as emoções, mas depois volte para o seu centro. Este é o caminho da neutralidade, né? Que nos leva ao estado de graça. E o estado de graça significa que nós estamos cada vez mais aqui e agora. Quanto mais estamos no passado ou no futuro, mais estamos fora da neutralidade. A neutralidade significa aprendermos a viver e valorizar o momento presente. Se na época que Jesus veio para cá foi difícil despertar os dimensionais, como faremos isso agora? Está muito difícil das pessoas despertarem. Vai acontecer. Mesmo que 144 mil não despertem, pelo menos 10% precisa despertar. Se um grupo pequeno de pessoas agirem juntamente com ele, porque todo esse movimento vai acontecer novamente, muitas coisas vão mudar e desta vez nós não vamos falhar. Lá atrás houve sim uma falha,
não conseguimos concretizar. O GO venceu realmente. Agora, nós temos que vencer. Não é a luz que vai vencer, somos nós que temos que vencer, né? E nossa ação é necessária para que, inclusive, ele possa agir também em parceria conosco neste momento. E os dimensionais, mesmo que não despertem a tempo e não consigam realizar o compromisso deles, nós vamos ter que deixar o legado. O legado será a base de mudança para a concretização do objetivo dos dimensionais. Então, pelo menos um grupo de dimensionais precisa agir, precisa concretizar o legado e deixar plantada a semente que vai germinar e vai dar frutos que não serão corrompidos. Desta vez, o legado vai deixar uma nova geração de anjos, de super-humanos na Terra e um conhecimento, uma tradição, um sistema que será levado adiante para esse novo ciclo, sem a interferência do GO. O GO, os Anunnakis, esses grupos que controlaram a humanidade durante milênios, não vão conseguir concretizar esse plano de dar continuidade ao poder deles. Acabou. Agora é a vez dos dimensionais, é a vez da humanidade viver uma vida digna, correta, consciente, com propósito. Tudo vai mudar. Agora, nossa ação, neste momento, é deixar o legado para esta mudança. E só depende de nós. O momento é crucial. Até 2028, nós temos que concretizar esse plano. A história de Jesus se passou na terra de Israel mesmo? Sim, lá na região do Oriente Médio. Ele esteve por lá e todo aquele registro ocorreu na história, juntamente com os apóstolos, e todo aquele conhecimento que foi deixado foi, sim, naquela região. Mas depois ele passou por outros locais na Terra, fazendo outros trabalhos, né? Depois ele transmutou na pirâmide de Saqqara, no Egito, depois de um bom tempo. Eram 13 tribos e não 12. Então quer dizer que na imagem da Santa Ceia é a representação das 13 tribos, e Madalena representa a 13ª tribo das Amazonas? Perfeitamente. A obra de Da Vinci, da Santa Ceia, mostra Maria Madalena ao lado de Jesus, juntamente com os apóstolos. Então mostra ali representando as 13 tribos, né? As Amazonas em primeiro lugar, ao lado de Emanuel. Maria Madalena e Emanuel representando a fusão. Eu sou eu. A energia suprema, o casal criador, os apóstolos como os dimensionais em compromisso, todos representando a essência desta manifestação divina na Terra. O nosso papel, o nosso plano de execução e tudo que deveríamos fazer. A reunião dos dimensionais, seguindo as orientações do casal criador, da frequência da energia suprema. Isto está expresso na Santa Ceia, quando aquele casal, reunido junto com o seu grupo, estava representando o legado que deveria ser deixado na Terra. Sim, as 13 tribos, com as Amazonas sendo a 13ª tribo, né? Não passou da hora de ao menos revelar algo mais impactante aos seguidores? Sabemos que saco vazio não para em pé, mas não são todos que têm essa oportunidade que vocês têm. Todos podem ter essa oportunidade. Todos podem se esforçar para buscar o conhecimento. O saco vazio não para em pé porque o próprio saco está jogando fora aquilo que ele está recebendo como informação. Se nós absorvêssemos todo o conhecimento que está sendo passado aqui no canal, em todos os vídeos, todos os movimentos que Daquila tem feito, tudo que nós já deixamos como base informativa, o sistema Terra já estaria transformado e a humanidade já estaria totalmente desperta. As pessoas não querem ouvir a verdade, com medo de suas ilusões serem destruídas. Nós estamos passando as informações para que as pessoas despertem. Quando o saco vazio parar em pé, significa que as pessoas estão absorvendo o conhecimento. Se ele não está parando em pé, é porque ninguém está absorvendo o conhecimento que está sendo passado aqui no canal. Tudo que nós falamos já é o suficiente
para darmos um salto quântico na evolução da humanidade. Por que isso não aconteceu ainda? Então temos que pensar e refletir. Nós queremos encontrar verdades ocultas, conhecimentos fantásticos, verdades ainda insólitas, né? Mas isso tudo é um movimento ainda do nosso próprio ego, buscando um preenchimento temporário. Mais importante, nós não estamos fazendo alimentação correta, exercício físico, cuidar das nossas emoções, treinar nossa mente, desenvolver nossas habilidades, buscar o básico do conhecimento para agirmos em correspondência com o prolongamento da vida que deve acontecer. O mais importante é o cuidado com a nossa vida. Não devemos nos preocupar com informações, com questões metafísicas, com conhecimentos secretos. Isso é apenas um preenchimento para a nossa mente, para a nossa curiosidade mental. Mais importante, para deixar o saco em pé, parece que não está sendo absorvido. Então, vamos continuar repetindo, informando o necessário para que as pessoas tenham a informação essencial. O que mais importa nesse momento é a mudança do sistema, é a implementação do governo do bem, do sistema do bem, é tirar o povo da miséria, é levar uma condição melhor para a humanidade. A informação e o conhecimento virá depois, quando o ser humano estiver com um sistema que trará dignidade para ele, quando ele estiver com saúde, com conhecimento, com alimentação correta, com nutrição correta, com um sistema que não está dizimando a humanidade, matando as pessoas estão morrendo. Então não é momento da gente buscar, através de curiosidade egóica, simplesmente ter respostas sobre coisas profundas da nossa existência. Não, não é hora disso. O momento é emergencial. Nós estamos no meio de uma situação catastrófica para a humanidade. Então nós estamos aqui justamente para movimentar e chacoalhar os dimensionais para que eles acordem e busquem realizar o compromisso deles. Não é momento de preencher o tempo com filosofias e conhecimentos e verdades ocultas. Não. Isso é importante para a gente buscar um pouco de motivação nessa busca do desenvolvimento dos dimensionais. O mais importante agora é a nossa ação, nosso comprometimento com a nossa vida e a vida das pessoas que estão morrendo. Isso é o mais importante. Dáquila vem como uma oportunidade para levar esta mudança para o mundo. Dáquila não vem como oportunidade de preenchimento de curiosidade ufológica, para que as pessoas tenham contato com extraterrestres, nada disso. Nós estamos agora buscando concretizar o nosso ecossistema, a nossa busca por executar um plano que vai realmente trazer mudanças efetivas na sociedade. Contamos com a participação de todos os dimensionais que querem agir. Quando tudo estiver normalizado, quando sairmos dessa fase emergencial, com certeza teremos muito conhecimento, muitas pesquisas novas, muitas coisas serão reveladas. Por enquanto, nós temos que agir diante da emergência, da necessidade que nós estamos passando. Então, nós vamos estar aqui trazendo pesquisas, conhecimentos, revelações e vamos continuar agindo da forma que somos orientados a agir e não como a gente gostaria que fosse. Então, este é o momento de nós trazermos essa consciência para nós mesmos, porque as pessoas estão esperando uma luz. A humanidade quer uma luz, não no fim do túnel, no início do túnel. Nós temos que ser um farol de luz para as pessoas terem esperança, terem condições de sobreviverem. Este é o momento. Não dá para ficar filosofando, buscando conhecimento, só para preencher nossa lacuna, né? Filosófica, mental, racional, emocional. Estamos em fuga, temos que agir, cuidar da gente, cuidar das pessoas, trabalhar para implementar esse novo sistema e fazer o máximo para acabar com esse controle do GO.
É isso que importa agora. O resto é secundário. Ficará para outras conversas. Então, uma boa noite para todos. Nos vemos numa próxima live, num próximo momento de estudos aqui no canal Unificação do Conhecimento. Obrigado, gente. Até a próxima.